A gente reclama tanto dos nossos problemas aqui, e quando a gente olha para cima, a gente vê problemas até maiores, eu diria. E a gente percebe nessa eleição nos Estados Unidos que é isso, né? O eleitor também comete erros, tá? Muito boa. A gente já está com o vídeo, né? Põe o vídeo, por favor, do veterano. Disputar uma vaga no ambiente político. Agora, fora desse pensamento, o que cabe, o que é relegado às mulheres é uma vida de escravidão sexual. Porque meninas não estão preparadas para um casamento, meninas não estão preparadas para terem diversos filhos, para não se expressarem. Então, meu Deus do céu, não é possível que as pessoas ainda não tenham percebido o que está acontecendo. É só você começar no seu Instagram, começar a buscar esse tipo de conteúdo, o Instagram vai entregar para você. Eu estou falando de mulheres que andam nas ruas da França, que andam nas ruas da Alemanha e começam a ser constrangidas e algumas apanham, porque estão usando uma calça jeans e uma camiseta. Olha que mundo tenebroso é o que se desenha, é o que se avizinha. Então, eu acredito plenamente em Deus. Eu tenho certeza que Trump foi salvo pelas mãos de Deus. Ele está resistindo ali, porque a resistência da liberdade nos Estados Unidos é um retrato, é um espelho para o mundo. E aqui no Brasil também, gente, nós temos que resistir. Essa é uma mensagem para que a direita brasileira esteja caminhando junto, para que o ano que vem a gente consiga derrotar essa ideologia que está por trás do PT, porque é isso que eles querem. Eles querem pessoas dependentes, pessoas frágeis, pessoas confusas, meninos que não sabem se são meninos. Porque se você coloca uma dúvida na cabeça da criança, será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? Já era. Como é que uma pessoa, Cláudio, vai ansiar por ter mérito na vida se ela não sabe nem se é homem ou se é mulher? Não tem como, eles atacam ali na raiz, na essência do indivíduo, do ser. Então a gente precisa estar muito atento, espalhar o que a gente comenta aqui no programa para a gente conseguir virar o jogo aqui no Brasil. Vou voltar para o aspecto anterior, que é um aspecto que é demográfico e que precisa ser levado em consideração, porque é o único, sem essa leitura a gente não tem o diagnóstico preciso do problema e não tem a solução adequada, tá? Coloca aí, por favor, o link 3. Eu peguei alguns levantamentos, tá? Então, assim, o link 3 é uma reportagem do Halal Times, tá? Que traz aí as 10 cidades americanas com maior população. Esse levantamento é de 2020, pode abrir a matéria. 2025 agora, tá? De outubro, tá? Então, pode baixar aí, ó. Vai baixando, o guia mostra aí o tamanho das cidades, tá? Então tá aí, ó. Dearborn, Michigan, Márcio, tá? Não sei se você esteve lá recentemente. Então aqui, esse inclusive é um jornal deles, tá? Um jornal muçulmano. Então ele é uma notícia que eles apresentam como positiva, naturalmente, tá? Em segundo lugar, Nova York, tá? E aí eles falam, né? Olha, mais de 275 mesquitas espalhadas pela cidade. Gente, impressionante, hein? Paterson, em Nova Jersey, tá? Repletas de loja halal, tarará, dezenas de mesquitas, escolas islâmicas, vida cultural religiosa vibrante. Então, eles têm toda uma cultura, tá, associada. Chicago, Illinois, mais de 100 mesquitas, tá? Conferências, organizações islâmicas como Imãs, Aituna, Midwest, Houston, tá? Uma das cidades que mais cresce nos Estados Unidos, a população muçulmana está crescendo na mesma proporção. E aí vai, ó, Los Angeles, tá? Mesquitas históricas e tal, conselhos interreligiosos. Atlanta, Georgia, tá? Mesquitas importantes aí, que atendem a milhares de pessoas. Escolas islâmicas também, programas de memorização do Alcorão e tal. Filadélfia, Pensilvânia, tá? E Minneapolis, tá? Aí Minnesota, dezenas de mesquitas e tal. Dallas, Fort Worth, inclusive onde tem uma base militar, né? Importantíssimo. Te surpreende isso,
essas 10 cidades aí no top ranking, te surpreende? Você te chamou a atenção? Você sabia disso, Márcio? Sim, mas não me surpreende. Essas são as cidades porque eles geralmente se direcionam para grandes centros. Eu acho que o primeiro local onde a gente tem ali, que é Dearborn, Michigan, não é só Dearborn. Se você pegar proporcionalmente, você vai ter a proporção maior de muçulmanos em várias cidades do Michigan. O Michigan é sim o estado onde você tem a maior concentração de muçulmanos nos Estados Unidos, proporcional. É um estado onde se aparecer um governador, alguma coisa assim, com maior força, vai nascer no Michigan antes de qualquer outro estado dos Estados Unidos, né? Então poderemos ter resultados eleitorais nessa mesma linha em breve. Se a gente esperar qualquer movimento político nesse sentido, ele vai ser no Michigan. Vai ser no Michigan. Com certeza. Coloca lá a segunda, o link 4, por favor. O link 4, que assim, a matéria da Folha é de 2021, tá? Que eu levantei aqui. Importante, que ela mostrou o seguinte, que é um paradoxo, né? Olha aí, ó, a comunidade muçulmana nos Estados Unidos cresceu após o 11 de setembro. Aí, claro, a nossa mídia tratando aí como islamofobia, né? Islamofobia. Abre a matéria porque ela está meio dividida na tela, né? Não, ela está estourando. Vocês estão conseguindo assistir? Ler a matéria? Para mim está estourando aqui. Está estourando. Não, é uma matéria, para mim o que importa importa mais o título do que a matéria. A matéria é uma historinha escrita, né, inclusive aqui por repórteres que são bem identificados com a esquerda aqui, tá? A comunidade muçulmana cresceu após o 11 de setembro. Curioso, né, Márcio? Agora, só para a gente botar aqui, fechar a contextualização, eu abro novamente para você e para os nossos comentaristas, porque é o aspecto demográfico. Coloca aí o link 5. O Islã, pessoal, foi a religião que mais cresceu, tá? Entre 2010 e 2020. O Pew Research Center, tá? Trouxe aí, fez esse levantamento. É um levantamento mais recente, o outro era de 2017, perdão. Então não tem ainda um mais atual. Pode abrir a matéria. Mas está aí, ó. População aumentou em 347 milhões e totalizou 2 bilhões, tá, de pessoas. Já os cristãos cresceram apenas 122 milhões, para um total de 2,3 bilhões. Então está quase passando, tá vendo? A população muçulmana está quase ultrapassando a população cristã. E os budistas encolheram. São menos relevantes nesse cenário. Então isso aqui, traz para mim, isso aqui é uma informação preciosíssima. E a gente está falando de uma informação de 2020. Eu tenho para mim que o próximo censo vai mostrar provavelmente um resultado com os muçulmanos já ultrapassando os cristãos. Isso é um negócio brutal. E tem a ver com essa estratégia mesmo de populacionar, de procriação. Né? A gente, enquanto a gente está preocupado aqui se tiver um filho, 2 filhos, 3 filhos, está preocupado em ter condições para pagar a escola, para dar uma boa educação, segurança, alimentação, tudo isso eu vivo na minha casa. Imagino que vocês também, na casa de vocês, o pessoal que está nos assistindo, né? A gente está sempre preocupado em ter condições para dar o melhor, né? Então isso significa ter menos filhos. Talvez a gente esteja errando nessa estratégia, a gente tenha que fazer a mesma coisa. Sim, a matéria está completamente correta e eu tenho certeza de que os muçulmanos irão ultrapassar os cristãos, porque a religião muçulmana ela oferece um tipo de acolhimento e um tipo de pseudo-proteção e de fazer parte de algo que as outras religiões não entregam, né? Então, ela cresce muito fortemente e os budistas, ao contrário, eles encolheram. Por quê? Porque o budista ele não visa propagar, né, a religião, não é nem uma religião, né? Mas os budistas, pelo contrário, se você chegar em um templo budista,
você acaba, inclusive, sendo rechaçado. Você não tem nenhum tipo de acolhimento ou abraço. Exato. Né? Ao contrário da religião muçulmana, que oferece isso muito bem. Os católicos vêm nessa toada e vão acabar perdendo essa posição para os muçulmanos porque não oferecem isso. Agora, eu acho que uma grande saída para a Igreja Católica ou para os cristãos, de um modo geral, né, ela está aí com esse novo Papa. Se esse novo Papa ele conseguisse mostrar um Papa realmente conservador, como tem se mostrado, alguém que consiga trazer e fortificar os valores do catolicismo, eu acredito que, ao contrário de Francisco, ele consiga, Leão XIV consiga realmente fazer um renascimento da religião católica. E as instituições, Cláudia, elas estão realmente infiltradas. Isso que a Júlia falou, também aqui em relação às filhas, a filha dela, aos nossos filhos, está infiltrado em várias escolas. E eu recentemente troquei os meus filhos de escola, porque eu percebi que aquela escola que eles estavam estava realmente infiltrada. Por isso, uma menina de 5 anos falou para o meu filho que menina namora com menina e menina namora com menino. Você pode namorar com quem você quiser, né? Então, nós fomos falar isso no grupo de pais e fomos completamente atacados. Com certeza. Aí eu descobri que eu realmente estava no local errado. E aí eu troquei os meus filhos de escola. Isso aconteceu comigo também. Então. A gente começou a perceber como uma naturalização e trocamos. Aliás, procuramos inclusive uma escola de base cristã. Exatamente, missa, foi o tudo. que nós fizemos também. Júlia. Posso tocar no assunto, Cláudio? Quando você, que vai também ao encontro do que o Márcio acabou de falar, quando você fala do custo para a criação de um filho, certamente isso é o que mais a classe média pesa na hora de decidir, né? E é tão difícil chegar a um momento financeiro perfeito para você ter um filho, que é muito comum chegar ali na fase dos 40 anos sem ter tido nenhum filho, porque esse momento perfeito não chegou, né? Essa é uma realidade da classe média. Aqui em Brasília isso é fortíssimo, a gente lida muito com isso. E muitos pais fazem o cálculo, olha, mas eu não tenho dinheiro para pagar a escola, porque na idade escolar, obviamente, a despesa maior para uma criança é exatamente a mensalidade escolar. Então é por isso também, Cláudio, que nós temos que levantar a bandeira da educação domiciliar. A pauta do homeschooling. Nós temos diversas famílias, aí a gente vê famílias mais católicas mesmo, que têm a decisão de terem quantos filhos, né, Deus mandar, e aí eles têm 5, 6, 7, 8, 10 filhos e, por óbvio, essas famílias não têm condições de colocar numa escola particular e se recusam a matricular essas crianças nas escolas públicas, porque nós sabemos dos diversos problemas das escolas públicas. E hoje no Brasil, gente, essas famílias são perseguidas nessa escolha, porque esse direito não foi regulamentado, a lei precisa ser federal. Essa discussão parou no Congresso por causa da eleição do presidente Lula. Então tá aí uma saída que a gente precisa enxergar também. O monopólio da educação na mão do Estado, por meio da escola pública ou da obrigatoriedade de ir para uma escola privada, é um entrave às famílias a terem mais filhos no Brasil. Por isso nós temos que garantir esse direito à educação domiciliar também. O problema é bem maior, né? Porque o próprio ecossistema tributário nosso, ele é feito para retirar essa possibilidade, né? Ele é feito para pressionar essas famílias, todos nós, a ficarmos calculando. Então, por isso que assim, é brutal, o sistema é brutal e tudo parece, Márcio, Carol, tudo parece conectado, né? Quando você começa a ter essa visão geral, por isso que eu adoro fazer esse programa, né? Porque a gente começa a conectar coisas que muitas vezes não parecem, né, questões pontuais, mas não são. Se você tem um governo que impõe cada vez mais impostos, que esculacha a população, tira a riqueza da população, que quer quebrar setores econômicos, quer trazer miséria, o que ele está fazendo? Está fazendo justamente esse caminho, está impedindo que a classe média possa colocar mais filhos no mundo, né, possa expandir essa base.
cristã, por exemplo, né? Tudo está relacionado. E aí a gente enfrenta esse outro problema, porque aqui no Brasil, o Islã não é um problema, mas o problema aqui no Brasil é a criminalidade. É a população favelada que a gente estava falando antes aqui, com o Mourão. Você tem uma população favelada que cresce exponencialmente. É a mesma estratégia demográfica. Ela cresce exponencialmente, crescem os bolsões de miséria, crescem os bolsões de domínio do tráfico, cresce o bolsão de domínio eleitoral. Carol Esponza. Cláudio, estou ouvindo aqui todo mundo falar, existe um conceito em ciência política que é o capital social, né? É o quanto você confia no seu vizinho, e isso é fundamental para uma sociedade pacífica. O que a gente está vivendo no Brasil, a corrupção, né, desse capital social. Os lulistas odeiam os bolsonaristas e fica essa briga. Isso é ruim enquanto sociedade, né? Aquele famoso tá chegando o Natal, quero ver quem vai conseguir sentar com a parentada toda, né, na mesa de Natal esse ano. Mas essa migração que está acontecendo no mundo todo é muito ruim exatamente para isso. Eu me lembro, né, eu venho brasileira, em 2010 eu fui fazer mestrado na Alemanha em ciências políticas, a gente não tinha essa divisão como a gente tem hoje, já existia obviamente na Europa, a gente vinha ali com aquela divisão de futebol e escola de samba era a nossa briga. E eu lembro que estava começando essa discussão, né, da extrema direita que já estava sendo contra os imigrantes. Eu demorei até entender o tamanho da raiva e o tamanho da raiva que fica embaixo do pano, porque como eu coloquei aqui, eles não podem falar sobre isso. E eu me lembro que tinha uma propaganda política de um partido sueco, né, que eles alegavam que era de extrema direita, que era uma cena toda preta, e uma mulher de burca andando com o andador, era só o som assim do andador, e no final entrava, né, ali o líder político falando, ela vai roubar o seu plano de saúde. Mas é um pouco isso, assim, porque como eles têm muitos filhos, eles acabam onerando o sistema de saúde, quem paga, muitos deles são desempregados, ou vão para o subemprego, ou sequer contribui, quem paga é exatamente o europeu raiz ali, né, que tem um filho e que acaba tendo que sustentar esse estado de bem-estar social que existe há muitas décadas na Europa. Então eles têm uma raiva exatamente por isso. Por que eu tenho mesmo pouco do que está acontecendo no Brasil agora? Por que eu tenho que trabalhar tanto para sustentar o Bolsa Família? Essa infinidade de gente que vive com bolsa, a gente trouxe aqui no programa esses dias, né, a declaração lá do ministro falando que não, vamos botar todo mundo no Bolsa Família, troca a carteira de trabalho pelo Bolsa Família. Tá tendo essa reação óbvia, né, da sociedade que tem que trabalhar para pagar isso. E isso na Europa já está existindo há mais tempo do que existe no Brasil, essa raiva, né, por isso esses partidos que eles chamam ali de extrema-direita, que acabaram se adaptando e são lideranças, Marine Le Pen, enfim, tantas outras ali, né, Alice Weidel na Alemanha, que estão crescendo porque falam exatamente isso. Então eu fico escutando essas coisas, tipo, eu também tenho dois filhos em idade escolar, eu também estou considerando, adoro a escola dos meus filhos, mas eu estou considerando trocar para uma escola católica, exatamente porque eu acho que a gente está cada vez mais precisando desses valores conservadores, já que a sociedade está de cabeça para baixo. E esses números que a gente está trazendo aqui no programa hoje, do Islã, é exatamente isso, eles vão corroer o capital social de toda a sociedade ocidental, da Europa, dos Estados Unidos, dos países mais avançados, porque as pessoas, como aqui, lá também não querem mais trabalhar para pagar os benefícios que essas pessoas têm. O próprio hábito alimentar dos muçulmanos, eles comem fritura, torta e à direita. Então, assim, já vão ter problema de saúde natural. Você vai nesses festivais que tem de comida típica turca, assim, é só gordura, eles comem mal. É diferente, isso vai dar um problema de saúde pública lá na frente. Só que você não pode falar sobre isso. Você não pode falar sobre isso porque você é xenófobo, porque você vai, né, todas essas coisas aí, vem o rol ali. É difícil, mas a gente tem que colocar o elefante na sala, né? No Brasil a gente ainda não está com esse problema, mas inclusive já estão exportando terrorista para cá também, né? Então não duvido nada que eles venham para cá também fazer treinamento com o PCC e com o Comando Vermelho.